Hoje nós vamos retomar o tema da virtude da honestidade, que nós iniciamos na semana passada, sob a ótica individual. Nós concluímos no encontro anterior dizendo que a honestidade passa pelo nosso comportamento individual, não existe honestidade na teoria, né? A honestidade passa pela nossa prática. E temos então aqui um conjunto de frases para nos orientar nesse sentido. A primeira delas é do Freud, que diz assim: ser inteiramente honesto consigo mesmo é um bom exercício. Isso faz parte, de um lado, do exercício do autoconhecimento, ao mesmo tempo evita que a gente se auto-engane. Tem muita gente que sofre dessa dificuldade, muitas vezes sem perceber. E aí a gente fica fragilizado, né? O Stephen King, autor de novelas policiais famosas, escreveu que a confiança do ingênuo é a arma mais útil do mentiroso. Porque o mentiroso, ele só consegue convencer alguém de que a mentira dele é verdade se alguém acreditar na mentira que ele está contando. E quem acredita, obviamente, é alguém que está ingenuamente confiando nessa pessoa. O Ralph Emerson, o poeta americano, que nós citamos já muitas vezes, diz que é impossível para um homem ser enganado por outra pessoa que não seja ele próprio. Isto é, se a gente tiver a nossa capacidade desenvolvida, nós evitamos a ingenuidade, então só seremos enganados se a gente mesmo quiser se enganar. O Charles Spurgeon, um pregador anglicano do século XIX, inclusive diz que a sinceridade faz a pessoa medíocre muito mais interessante que um talentoso hipócrita. Um hipócrita é aquela pessoa que diz alguma coisa muito bonita, mas na hora de agir não segue aquilo que ela fala. Ela tem um comportamento mentiroso. E o que o Spurgeon diz que é preferível a gente conviver com pessoas que tenham discurso menos interessantes, mas que sejam sinceras. Outro conselho interessante do Rabino Newton Bonder, para a gente identificar quando a gente falha nesse processo, diz assim: se você repete frequentemente que está certo, descobrirá que está errado. Isso pode acontecer com a gente, pode acontecer com quem a gente convive. Se no discurso da gente aparecer com frequência a necessidade de reafirmar que nós estamos certos, provavelmente é porque em alguma coisa nós estamos errados. Outra questão que também já citamos no encontro anterior é que a verdade, como muitas outras virtudes, ela é um ponto intermediário, não dá para aumentar a verdade de forma ilimitada. A verdade, quando chega num determinado ponto, se você acrescentar mais detalhes, seja exageros, invenções ou floreios, na verdade você vai estar subtraindo. Mais uma frase do Freud sobre comportamento humano diz assim: nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Essa frase nos lembra, existem muitos livros sobre esse tema, que não é
suficiente a gente observar apenas as palavras das pessoas, mas existe uma linguagem corporal representada aqui na frase pelas pontas dos dedos, que muitas vezes nos dão pistas de que a pessoa está falando alguma coisa aqui, ou deixando de falar alguma coisa, como diz o Freud, que representa uma desonestidade. Outra frase do Newton Bonder diz assim: com mentiras você vai longe, mas não retorna. A gente consegue, com múltiplas mentiras, às vezes, enganar muitas pessoas. Mas a gente não consegue voltar nas pessoas, porque quem mente dessa forma precisa, inclusive, ter coerência nessa sequência de mentiras e o caminho que a gente vai deixando atrás da gente. Né? Quem é mentiroso sabe, né? Ele precisa sempre encontrar novas vítimas, ele não consegue se manter com quem ele já enganou. Outro aspecto da honestidade, lembrado aqui por essa frase do Mahatma Gandhi, que diz assim: um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Lembrando a gente que não adianta você dizer não em casa, tem pessoas que não merecem, então lá eu vou mentir, mas no trabalho não, lá eu sou um santo, ou vice-versa, ou em uma outra divisão da tua atividade de vida. E a honestidade é uma questão integral, não dá para fatiar e aplicar em pedaços. Outra frase do Gandhi, lembrando que a gente tem aqui, mesmo que você esteja numa minoria, a verdade ainda é a verdade. Existem vários casos aí na história onde milhões de pessoas foram enganadas por mentirosos. Mesmo assim, a verdade continuou sendo a verdade. Numa outra linguagem, mas bem mais antigo, temos essa frase aqui de Santo Agostinho, né, um dos primeiros padres aí da estruturação da Igreja Católica, século IV, que diz assim: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Isto é, nós não devemos usar o amor como justificativa para não praticar a honestidade. Temos que encontrar um jeito de colocar a verdade de forma educada, amorosa, mas não devemos nos furtar a dizer a verdade em função de uma questão de afeto ou de amor. E para a gente concluir hoje, temos essa frase do Patrick Lencioni, um consultor americano também, que diz assim: as grandes equipes não guardam segredos. Eles não têm medo de falar sobre assuntos pessoais. Eles admitem erros, fraquezas e preocupações, sem medo de serem punidos. Essa frase foi escrita por ele pensando em equipes de trabalho, mas ela se aplica perfeitamente também às nossas rodas de partilha. Quando a gente está partilhando, né, cada roda ela forma uma equipe onde ninguém precisa guardar segredo. Ninguém precisa ficar com medo de falar sobre assuntos pessoais, nem de admitir seus erros, suas fraquezas ou preocupações, porque todos sabemos que nesse ambiente ninguém vai ser punido.